Bom dia. Bom dia. A graça e a paz Amém. seja presente em nossas vidas. Amém? Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quem achou diz amém. Amém. Opa, todo mundo, hein? Eu quero ler um versículo. 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Hoje tem festa. Porque um pecador se arrependeu. Que coisa tremenda, amados. Eu imagino o coração do Senhor. Porque é mais importante do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Mas essa alegria, esse júbilo, ela teve um preço. Teve um custo. E esse custo reflete sobre nós hoje. Então eu queria que você abrisse um outro texto comigo, que está em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. E eu queria que a gente visse o custo que essa alegria custou. A gente vai ler a partir do verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Entendeu, Felipe? O velho Felipe. Como cada um de nós. O velho Chico, o velho Paulo, o velho Luiz. Amém. O velho Norberto, hein, Norberto? Ô, Norberto. Deus é misericórdia. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Mas foi só isso? Não. Tem mais. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. O preço foi pago, mas Ele nos deixou uma tarefa. Pensa um pouquinho, o Senhor nos fez ministros da reconciliação. A gente tem a autoridade de reconciliar um pecador com o Senhor. Que coisa tremenda. Aquilo que a gente estava falando, né, há umas semanas atrás, né, que Eva foi enganada, criou inimizade, separação com Deus. O Senhor, por intermédio de Cristo, nos reconciliou com Ele. Que coisa tremenda. E para aí, não, Ele continua. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amados, por isso a gente precisa ter ousadia, intrepidez, coragem de abrir as nossas bocas e falar a esse mundo decaído. Ontem algumas pessoas começaram a falar comigo e falar: França, olha que coisa terrível, quanta blasfêmia, tiraram sátira, exaltaram o inimigo no cavalo, chegando. Amados, o mundo jaz no maligno. Nós não estamos no mundo, mas nós estamos no mundo para que a mensagem seja transpassada, a mensagem seja falada. As nossas orações por essas pessoas que estão em trevas. E ele para? Não, ele continua. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha a importância da nossa fala.
o quanto nós temos falado desse amor que nos constrange, desse amor que pode transformar vidas. E ele continua: por isso rogamos que vós reconcilieis com Deus aqueles que estão longe, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama a todos. Às vezes a gente tem aquela mania de falar: Deus ama um, mas não ama outro. Amados, tira isso da cabeça. Deus ama a todos. Todos. E Deus quer que todos se reconciliem. Mas houve um preço que foi pago. E qual foi esse preço? Aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado aí. Dá uma olhadinha. Olha que justiça linda. Hein? Hein, doutor Gilberto? Não é? Coisa linda? Justiça. Amados, nós somos feitos justiça de Deus. Por isso nós não podemos nos calar. O Senhor nos chamou para sermos luz, para que a gente leve essa palavra de reconciliação. Esse trecho de 2 Coríntios capítulo 5 é um dos trechos mais significativos, porque nele a gente encontra Paulo trazendo o fundamento da doutrina cristã, a chave que nos une ao Senhor. E o Senhor nos chama para sermos ministros, embaixadores da reconciliação. E pensando um pouco acerca dessa tarefa de reconciliação, eu queria citar alguns pontos aqui importantes. Até porque o dia hoje é propício para isso. O primeiro ponto que eu queria colocar: você percebe que Deus não colocou na nossa conta nada. Pare e pense um pouco. Deus não nos colocou nada. Cristo na cruz pagou o preço. Alguém já teve nota promissória aqui? Né? Que coisa terrível enquanto a gente não consegue quitar essa nota, não é isso? E resgatar essa nota, não é isso? Esses dias as irmãs fizeram chá bonito, as louças aqui. Aí a Dani assinou uma nota promissória lá. Aí ela veio para mim no carro e falou: resgatei a nota. E aí o Espírito Santo me lembrou isso. Amados, o Senhor Jesus pagou o preço. Na cruz ele pagou. Aleluia. Por algo que nós humanamente nunca poderíamos quitar. Ele pagou. Porque o pecado é uma dívida que a gente não consegue saldar. Só em Cristo essa dívida é paga. Mas isso é muito tremendo. Muito tremendo. Parece que a gente esquece. Parece que a gente, esquece disso. E Paulo, quando ele fala que eu e você somos embaixadores de Cristo, eu creio que ele está nos dando um papel importantíssimo de anunciar essa verdade para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão andando em trevas, aqueles que o Senhor quer que sejam reconciliados com Ele. Eu fico imaginando o Senhor, esperando, como Ele te esperava, Felipe. Você não tem ideia. Como o Senhor esperava. E que privilégio é a gente poder compartilhar essa verdade. Amados, para um pouquinho agora e pensa. Lembra do dia que você estava como Felipe, a ponto de descer as águas. Eu creio que cada um de nós aqui temos a experiência. Cada um de nós aqui se lembra daquele dia. Às vezes vocês veem, mas para quem está ali descendo a pessoa as águas, você não tem ideia a alegria que é. Um batismo que mais me impactou foi um senhor que eu batizei, ele tinha 98 anos.
A hora que eu desci ele nas águas, assim, a hora que ele subiu, os olhos dele iluminavam. Alegria de uma nova vida. É exatamente o que Paulo está falando assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós somos novas criaturas. Aquilo que pesava sobre nós, Cristo levou sobre si. E esse é o ministério que o Senhor nos chama, a anunciar essa palavra de reconciliação. Por isso que o Evangelho é tão tremendo, porque o Evangelho tem o poder de chegar numa vida e transformar. Mas nós precisamos crer nessa verdade. Nós precisamos crer nessa palavra. Outro ponto que esse texto diz aqui é que a nossa dívida o Senhor colocou em Cristo. Eu fico imaginando aquela cena no jardim do Getsemane, quando Jesus estava ali pedindo para o Pai afastar dele aquele cálice, que ele chegou ao ponto de verter sangue. Algumas pessoas se impressionam com a cena quando ele é chicoteado. Mas para mim essa cena do Getsemane é mais forte do que essa cena. Que até aquele filme do Mel Gibson mostra bem, né? Quando o soldado romano puxava assim, vinha pedaço de carne, né? Eu creio que no Getsemane foi mais forte. Porque no Getsemane, aquele sangue que estava vertendo de Cristo eram os meus e os seus pecados. E ele pagou. Ele tomou do cálice. Aquele, como diz o verso 21 aqui, que não conheceu o pecado, ele assumiu o pecado. Ele assumiu as nossas dívidas. Amados, por isso eu sempre tenho assim no coração. É um dia de festa hoje? É. Por que é um dia de festa? Porque tão grande amor. Esse cântico que a gente cantou agora há pouco, ele nos ama. Será que a gente tem dimensão desse amor que ele tem por nós, amados? O Senhor nos ama, tanto assim. Eu fico imaginando o tamanho desse tanto, né? Nos ama tanto, tanto assim. Ele nos ama. Ele abriu mão do trono da glória. Veio ao mundo, nasceu de uma virgem. Concebido pelo Espírito Santo, sem pecado. Andou entre nós. Viu as mesmas coisas que nós vemos. Quanta maldade, quantas coisas terríveis. Ele viu. E ele amou. Às vezes a gente chega, né, e fala assim, a pessoa dá um tapa aqui, a gente já quer dar o outro. Ele nos ensinou a virar e dar o outro a face. Por que é tão difícil a gente ser como Ele? Porque todos os atributos dele, Ele colocou em nós, amados. Nós somos a imagem do Deus vivo. Como a Marília falou agora há pouco, Ele nos escolheu para fazer parte de sua família. Amém. Nós somos um só corpo. Amém. E novas criaturas. Ele quitou a nossa dívida. E interessante que Paulo, quando ele está aqui, essa manhã eu levantei cedinho, eu estava pensando nisso ainda. Até escrevi atrás aqui. Porque Paulo está nos exortando aqui, quando ele fala que nós somos ministros, que nos foi confiada a palavra da reconciliação, ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos viver de acordo com a verdade do Evangelho. E não com a verdade da revista Caras, do que a Globo News está falando, do que a Jovem Pan está falando.
Mas a gente precisa viver segundo as verdades do Evangelho. Porque nós somos ministros da reconciliação. A gente precisa refletir a verdade de Cristo através das nossas palavras, das nossas ações. Não é as emoções que nos governam, não. Para com isso. Porque Cristo nos dá a estima correta. A emoção correta. Eu até brinquei, não sei para quem que eu mandei. Mandaram um post para mim assim, me provocando, né? Falando assim, surgiu uma nova emoção. A dor do joelho. Sacanagem. Meu amigo. Deus sabe. E amados, esse amor que o Senhor tem nos constrangido, Ele está nos ensinando a amar o próximo. Por isso que nós somos meninos, Ele confiou. Pensa aqui uma coisa interessante. Vamos pensar aqui. O que é mais importante para você? Pensa. O filho. A gente não confia no nosso filho aos professores? Agora para e pensa. Jesus confiou a nós o ministério da reconciliação. A gente tem o poder de transformar vidas, de mudar corações. Que a bondade de Deus alcance os corações. Mas por que a gente foge tanto disso? Será que como a gente confia os nossos filhos a professores, a gente também quer confiar aquilo que o Senhor confiou a nós, a outras pessoas? Amados, o ministério da reconciliação é uma responsabilidade de cada um de nós aqui. Porque Ele confiou a cada um de nós. E eu quero dizer para você, Felipe, hoje você vai ser elevado ao posto de reconciliador. Amém. Obreiro, né? Obreiro. Eu falei, tem festa nos céus? Tem, mas a festa também tem a continuação. Porque o Senhor quer que mais festas aconteçam. Então a gente é chamado para ser um agente de transformação. Transformação de vidas. E uma terceira questão que eu queria dizer. Cristo colocou a justiça do Pai em nossas vidas. Ele tirou a duplicata, né? A promissória, e nos confiou a sua justiça. Aleluia. Amados, que coisa tremenda. Eu estava, outro dia, a gente estava tendo uma conversa em que ficou o dia todo em cima dessa palavra justiça. E num momento assim, eu cheguei, alguém estava falando, eu falei assim, a gente confunde muito justiça com vingança. Por isso que a gente às vezes não consegue entender a dimensão da palavra justiça. Porque parece que a gente é preso, assim, quando a gente clama por justiça, a gente está clamando por vingança. E amados, não é isso que Deus está nos ensinando. Porque a justiça de Deus ela é assim, o sol brilha para os bons e os maus. A chuva vem para o agricultor bom e para o agricultor mau. Essa é a justiça de Deus. Não tem lado, não são dois pesos, duas medidas. Ele é justo. Isso é equidade. E Ele quer colocar essa equidade em nosso coração. Porque a justiça plena de Cristo foi depositada sobre a conta de cada um de nós. Você imagina, na sua conta lá estava vermelho, né? Negativo. Aí Cristo vai e
fica 1 milhão de vezes mais positiva. Esse é o Senhor. Essa é a justiça do Pai. Nós somos declarados justos perante o Senhor. Que coisa tremenda. Amados, essa é uma das evidências da reconciliação. Nós somos declarados justos. Que coisa tremenda. E em Cristo. Por isso que o versículo 17 eu creio que é tão tremendo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas sabe, amados, às vezes eu fico pensando assim, como nós temos dificuldade nesse texto. Porque a gente quer viver uma nova criação, mas com um pé, né? Que assim, né? Um pé ainda aqui naquilo que é gostoso, né? Algumas coisas que a gente não quer largar a mão, né? Amados, o Senhor está falando para a gente, é tudo novo. É tudo novo. As coisas velhas já passaram. E algo interessante nesse texto, do versículo 17, eu creio que o Senhor dá a Paulo uma revelação tremenda aqui. Porque quando ele fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ele está apresentando uma transformação que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A gente permite o Espírito Santo governar plenamente a nossa vida, guiar os nossos passos, dirigir o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Ao ponto, amados, de que pessoas que possam ter conhecido o seu passado, quando te veem e falam, mas você está diferente. Por que você está diferente? Eu entrei numa academia, estou fazendo pilates, fiz 5 faculdades. Não, é que eu conheci alguém. Eu bati de frente com ele. Ele era maior que você? Não, ele era mais amoroso. E o amor dele me constrangeu. Aleluia. Eu me lembro, assim, do tempo da minha conversão, né? Tinha um cântico que cantavam, né? Sou uma florzinha de Jesus. Vocês lembram desse cântico? Aí tinha um amigo, né? Que contava sempre assim, que tinha um rapaz forte, né? Tava com um violão. Mas a aparência dele não era muito boa. E ele desceu, estava tendo uma blitz. Aí o pessoal parou, onde você está indo com esse violão aí que você roubou? Ele falou, não, eu estou indo ali. Nós vamos ter uma reunião de oração, eu estou indo. Só que ele estava aprendendo a tocar violão e ele só sabia tocar uma música. Aí o policial, né, marrento, né, falou, então vai, negão, canta aí uma louvor, quero ver. Sou uma florzinha de Jesus. Você imagina a cena. Imagina a cena. Os caras, os policiais vai embora. Fecha os olhinhos para louvar. Abra a boquinha para louvar. É o Senhor fazendo tudo novo. Mas olha de onde o Senhor nos tirou. Dá uma olhadinha, olha quem está ao seu lado aí. Olha aí, que coisa linda. É uma florzinha de Jesus. Do belo jardim do Senhor. É essa alegria que nos constrange. Dessa nova vida no Senhor. Obrigado, Cleiton. E eu queria dizer para você, ser embaixador do reino, um ministro da reconciliação, é um privilégio. Amém. Porque a gente continua a tarefa que Cristo viveu. Cristo viveu para pregar a reconciliação. E o Senhor está nos chamando
eu e você, para sermos ministros da reconciliação. Através das nossas vidas, refletir a verdade, a glória do Deus Pai, através das nossas ações e atitudes. Ainda se for necessário você cantar, sou uma florzinha de Jesus. Ô Chico, você falou de ações e atitudes, eu lembro quando eu me converti que, tipo assim, antes era uma coisa, aí depois que você se converter, tudo que você for fazer, lembra, se perguntar, né? Se fosse Jesus, o que eu faria agora no meu lugar? Não é? É difícil, né? Você fez me lembrar, Paulo, daquele um dos livros que é um best-seller, né? Em Meus Passos que Faria Jesus, né? Quem não leu, recomendo. Essa leitura é tremenda. Muito bom. E eu queria concluir, amados, porque hoje tem festa. Não quero alongar muito. Teria muita coisa para falar. Eu fico apaixonado por falar sobre a reconciliação. São dois ministérios que o Senhor nos deu que são tremendos. O da reconciliação e o da consolação. As irmãs ouviram o ministério da consolação. E hoje nós estamos falando sobre o ministério da reconciliação. Amados, a gente precisa compreender que em suas palavras Cristo nos deixou promessas. Amém. Promessas de vida eterna. Amém. Que Ele é fiel para cumprir. Por mais que a situação às vezes venha para nos desanimar, para dizer o contrário, eu quero reafirmar essa verdade para você essa manhã. Deus tem algo novo. Amém. Deus tem algo novo. Deus quer transformar, reconciliar. E que a gente possa, cada dia, entender que essa responsabilidade, ela não tem um peso que é difícil de carregar, mas ela tem um peso de glória. Amém, queridos? Amém.